Federal está tratando e está colocando como um dos pontos de investigação um ato terrorista. Eu queria só ver como que a gente define neste momento. Terrorista. Com clareza. Oi? É um método terrorista. É um método terrorista. Sim, ele usa de um método terrorista. Nós não podemos já classificá-lo como um terrorista. Até todo lobo solitário usa do quê? Usa de métodos. Esse usou de um método terrorista, que você estava perguntando anteriormente, se tem natureza política. Sim, a natureza política está na violência contra o Estado de Direito e contra a Constituição. É um crime? É. Ele vai responder pelo crime? Não, porque ele já morreu. E se for mesmo, como se está imaginando, um lobo solitário, aquele que atua por conta própria, atenção, por conta própria, não tem, já está extinta a punibilidade pela morte. Mas se a gente olhar num quadro maior tudo isso, é evidente que ele é uma consequência, ele é um fruto de um bolsonarismo golpista. Esse que é o ponto, né, professor? Porque quando a gente fala um lobo solitário, parece que ele está do nada fazendo alguma coisa. Só que como o próprio Alexandre de Moraes, agora nas declarações, estava falando, é preciso a gente voltar lá do início da atuação do Gabinete do Ódio. O que a gente tem? Recentemente tivemos uma manifestação na Avenida Paulista contra o Supremo Tribunal Federal. Né? Muito recentemente. Como que se pode tratar um homem que vai na frente do Supremo Tribunal Federal, explode uma bomba, como um lobo solitário, sendo que há um coro por trás dele de ataques ao Supremo Tribunal Federal? Uma coisa está ligada à outra, como diz Alexandre de Moraes, professor? O Alexandre de Moraes tem inteira razão. Agora, a definição, e é uma definição internacional, o lobo solitário é o que ataca sozinho, é o que faz justiça com as próprias mãos. Agora, qual é o móvel, o que leva o lobo solitário a agir? Aí vem tudo aquilo que o Alexandre de Moraes bem coloca, e que a Raquel e o Josias também colocaram. Quer dizer, ele é afetado por circunstâncias. E quais as circunstâncias? Da polarização, do discurso do ódio, dessa raiva a ministros do Supremo Tribunal, desse inconformismo com o Estado de Direito. Esse é o quadro, que é um móvel, mas nós temos que ver o lobo solitário como aquele que busca justiça de mão própria e atua sozinho. Senão ele vai ser coautor. O Josias falou há pouco dos mandantes do 8 de janeiro. O lobo solitário não tem mandante, ele obedece a uma regra, a uma fórmula que olha, faça você mesmo, atue você, não espere nada dos outros. Aí está toda a doutrina do lobo solitário. Agora, professor, na reflexão que fez hoje pela manhã, o ministro Alexandre de Moraes vinculou o 8 de janeiro a esse episódio do Homem-Bomba e ele deu a entender que a impunidade estimula esse tipo de atitude, né? Falou com todas as letras, olha, impunidade gera mais agressividade, foi a expressão dele. Eu queria lhe perguntar se não está havendo uma passividade excessiva das autoridades que deveriam encaminhar os processos contra o Bolsonaro e os seus cúmplices. Aqueles em que já há indiciamento, esses que estão sendo investigados, mais relacionados à tentativa de golpe, não há uma demora excessiva na responsabilização do Bolsonaro? Sim, sem dúvida nenhuma. E o Alexandre de Moraes fala das punições. Mas veja bem, isso também os criminalistas apontam. E uma vez o então ministro Márcio Tomás Bastos fez uma colocação precisa, e isso tomou corpo no mundo do direito. Qual seja, o atraso, o retardo é o que leva à impunidade. Mais do que isso, eu diria, o retardo, o atraso na resposta à sociedade que a justiça tem que dar, esse atraso gera o quê?
gera um estímulo para outros, por exemplo, que nós assistimos com esse lobo solitário. Então, é um estímulo o atraso. Já que a justiça é monopólio do Estado, a justiça deve ao cidadão uma resposta. E essa resposta, no caso do 8 de janeiro e com relação aos verdadeiros, atenção, aos verdadeiros responsáveis, os mandantes, aqueles que tinham interesse, aqueles que iam se aproveitar do golpe, esse atraso, essa demora é preocupante, é o móvel, é o estímulo para outras ações. Eu entendo assim, e vou mais longe citando o Rui Barbosa, que disse aos então formados pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo que justiça, ele usa uma expressão antiga, justiça tardieira é injustiça qualificada. Justiça tardia no campo criminal é exatamente isso. Não só a impunidade, mas também o estímulo àqueles que, de alguma forma, são antidemocráticos, como no caso. O professor Mayrovitch, a gente está acompanhando aí as investigações, as notícias vão chegando relacionadas justamente aos dados relacionados a esse homem. Tem uma informação que é agora, neste momento, a nossa nota mais lida neste momento na página do UOL, que são declarações da ex-mulher dele. E ela diz que o principal alvo dele era Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e que ele planejava matar Alexandre de Moraes. Essa é a nossa reportagem que está na página do UOL neste momento, traz as informações, inclusive, que foram divulgadas pela jornalista Daniela Lima, da Globo News. A ex-mulher de Francisco Vanderlei Luiz, que é o autor das explosões na Praça dos Três Poderes, afirmou num depoimento à Polícia Federal que o plano dele era matar Alexandre de Moraes. Isso foi o que ela disse ontem à noite em declarações à Polícia Federal. A ex-mulher do autor das explosões deu a declaração para agentes de Santa Catarina, policiais que ouviram ela em Santa Catarina. Ela e outros familiares de Francisco Vanderlei foram localizados por agentes da PF. E ela disse que o principal alvo era o ministro Moraes e quem estivesse junto com ele. E isso faz muito sentido o que a gente está trazendo aqui de informação com o que o próprio Alexandre de Moraes disse nas suas declarações agora há pouco. Ele falando justamente isso. Os alvos são o Supremo Tribunal Federal, os ministros e seus familiares. Essa ex-mulher dele afirma que o ex-marido só morreu porque foi descoberto. Os relatos da ex-mulher ficam comprovados nos registros das imagens do circuito de câmeras da Praça dos Três Poderes, que a gente está divulgando aí. Foram imagens divulgadas, liberadas pelo Supremo Tribunal Federal. O vídeo mostra que o artefato em questão explode na mão de Luiz quando um agente se aproxima dele. O quarto onde ele estava hospedado, da casa que ele alugou, tinha referências ao 8 de janeiro. No espelho, ele manifestou o plano de explodir a Estátua da Justiça, que é aquela estátua da Justiça na frente do Supremo Tribunal Federal. E na residência que ele alugou e que ele estava morando em Ceilândia, tinha uma inscrição: em estátua de merda se usa TNT, que é uma referência justamente aos dinamites aí, às bombas.